Jesus abençoe a todos. Jesus quer te eleger. Para as eleições, a Bíblia diz: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Com Jesus, Deus preparou todas as nações e todos os povos, todas as línguas e todas as tribos para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Todos foram chamados. Jesus diz: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Profeta Sofonias profetiza: ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve ninguém e não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Deus disse à cidade: com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar, decidir ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro está consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde longe, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio dela, no meio da cidade, os mansos e humildes. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Para os candidatos, a Bíblia diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. E Eclesiastes orienta: de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. Vi o poder que está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Descobri que todo o trabalho, de toda a realização, surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Eclesiastes dá um exemplo. Ora,
Naquela cidade havia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Se preparem para trabalhar. Se preparem para trabalhar mais e mais. Se preparem para dizer, depois de tanto trabalhar, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Se preparem, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Para os eleitores, a Bíblia diz, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Para isso, votem, exerçam o seu direito. Eclesiastes ainda ensina: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Por isso, Paulo diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem fazem e trazem condenação sobre si mesmos. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Jesus declara claramente: então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ore comigo, diga: Jesus, eu te amo. Como filha de Deus, eu confesso Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou dos mortos, venceu a morte, me livrou do diabo e me aceitou como filha de Deus. Eu te peço o seu melhor presente, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, eu te peço sabedoria para votar corretamente. Eu te peço um governo correto. Eu te peço uma nação correta, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus abençoe a todos mais e mais.